Muito bem, queridos irmãos. É um prazer estar aqui com vocês para a gente participar mais uma vez deste estudo tão importante que nós temos aqui nos encontros da sexta-feira, né? Que a gente estudar sobre o Apocalipse, nós estudarmos sobre o Apocalipse contextualizado nos dias de hoje, e é mais ou menos por aí que nós vamos iniciar o nosso estudo. Queridos, esse estudo que nós temos aqui sobre como nos dias de Noé, o dilúvio é um dos assuntos mais importantes da palavra de Deus. É um estudo impressionante sobre o dia que Deus decidiu destruir a humanidade, né? Então, aqui nós vamos ter algumas lições que nós pretendemos aproveitar aqui na nossa vida de hoje, e é de fundamental importância que a gente entenda esse assunto. Mas antes de entrar propriamente no assunto, queridos, eu vou fazer um pequeno panorama, principalmente de uma notícia que eu vi hoje, tá? E que é um assunto atualíssimo e nós precisamos ter noção dos dias que estamos vivendo, queridos. Nós estamos vivendo em uma época que nós vamos ver um conflito espiritual imenso acontecendo. Já estamos vendo, já estamos presenciando. E nós precisamos estar preparados para esse conflito. Eu queria pedir aqui para o Rodrigo colocar a primeira imagem aqui que eu passei. Por gentileza, Rodrigo. Muito bem. Aqui está uma simulação gráfica. Não, primeiro, volta. Aqui está uma simulação gráfica, queridos, da América do Norte, México, Cuba, Guatemala, né, aqui desses países. E todos esses pontinhos luminosos que vocês estão vendo ali, que são centenas, se não chegar a ser milhares de pontos luminosos, porque alguns estão se sobrepondo. Então, são muitos pontos luminosos. Vocês têm noção, não sei se mais alguém viu isso hoje, vocês têm noção do que são esses pontos luminosos? Alguém tem alguma ideia? Queridos, todos esses pontos luminosos são avistamentos registrados ontem, no dia 12 de dezembro, de objetos voadores não identificados nesses países aqui. É um negócio impressionante, queridos. É um negócio impressionante o que está acontecendo, né? E aqui foi registrado, e eu fiquei assim, hoje, quando eu vi essa imagem aqui, eu fiquei assim pensando, meu Pai amado, nós estamos realmente vivendo nos últimos dias da história da humanidade. E aqui nós temos OVNIs do tamanho aí de um veículo, nós temos provavelmente que drones, nós temos aqui os chamados discos voadores, são diversos e diversos milhares de objetos que foram identificados e relatos de pessoas que viram esses objetos. Então, realmente, isso daqui é uma coisa impressionante. Eu queria que o Rodrigo passasse a próxima imagem, por gentileza. Essa senhora aqui, Alice Bailey, é uma conhecida satanista. E ela profetizou algo bastante interessante. Ela disse assim que Lúcifer, o alienígena de Vênus, que trouxe a luz divina, né? Ela faz muitas descrições sobre Lúcifer, o aparecimento de Lúcifer aqui na Terra. E ela fez uma profecia, tá? Vocês sabem que Deus comunica aos homens, aos seus profetas, o que vai acontecer. Nós já vimos vários estudos de vários profetas, já vimos aqui Daniel, estudamos verso a verso, já vimos aqui o profeta João, estamos estudando na lição da Escola Sabatina também sobre João. Deus comunica aos seus profetas o que vai acontecer. Mas o inimigo, que sempre faz a contrafação de Deus, ele também comunica aos seus profetas o que vai acontecer. E o próximo slide aqui, Rodrigo, diz o que vai acontecer nos próximos dias. Ela fez uma previsão para 2025,
que 2025 vai ser a externalização da hierarquia, aonde eles se apresentarão à humanidade. Quem vai se apresentar à humanidade? Lúcifer e seus anjos. Queridos, todos esses objetos nós estamos vendo, objetos não identificados, isso daí vai se intensificar de uma maneira muito forte agora em 2025. Eu acredito nessa profecia satanista aqui, né? E não é somente ela que falou isso. Ela falou isso daqui, acho que há uns 60 anos atrás, mais ou menos, né? E está acontecendo, né? Está acontecendo isso, e, queridos irmãos, é um assunto para nós nos, não vou dizer nos preocuparmos, mas nós ficarmos atentos, porque eu tenho assim, uma convicção comigo de que esses eventos, desses ditos OVNIs, esses eventos de seres extraterrestres chegando aqui na Terra, vai fazer parte do grande engano, do engano final. Eu tenho assim, uma convicção bem forte disso. Tá? Vamos passar aqui para o próximo slide, por favor, Rodrigo. Isso. 2025 vai ser o ano em que os anjos de Lúcifer começarão a aparecer no planeta Terra. Vai ser o ano de 2025. Então, queridos, fique bem atento nisso. Fique bem atento e preste atenção. É um conflito espiritual imenso que nós vamos começar agora a ver de uma forma muito forte, mas muito forte mesmo, certo? Então, fique atento a isso e que, se esse for fizer parte do engano final, que nós não sejamos enganados, porque a Bíblia diz que, se for possível, até os escolhidos serão enganados, certo? Nós fazemos parte dos escolhidos. Precisamos agora estar atentos a esses eventos finais, porque nós vamos ter, cada dia que passa, mais eventos desse porte acontecendo na Terra. Daqui a pouco vai chegar provavelmente uma grande nave-mãe aqui, estacionar em cima de um grande país e dizer que o Cristo está ali fazendo curas, fazendo milagres, fazendo fogo descer dos céus, como diz a Bíblia, e temos que estar atentos para não ser enganados. Ok, meus irmãos? Muito bem. Nós vamos entrar aqui no assunto de hoje, como nos dias de Noé. Eu vou pedir aqui para o Rodrigo passar um pequeno vídeo que eu coloco. Eu já preguei esse tema em várias igrejas. Eu coloco esse vídeo aqui como uma pequena ilustração sobre o dilúvio. Tá? Pode passar aí, Rodrigo. Não está saindo o som. Eu acho que está desligado ali na direita, provavelmente. Tem o botãozinho ali do áudio.
Muito bem. Esse aqui é um trailer, irmãos, do filme Noé. Esse filme teve, assim, bastante repercussão. Este filme teve erros teológicos, né? Porque Hollywood nunca segue a Bíblia nos seus temas, mas eu acho que é até interessante de assistir para nós termos assim uma noção do que foi este filme. Aliás, do que foi o dilúvio. Um evento que foi um cataclisma mundial e Deus escolheu uma, Deus escolheu uma família de justos para que eles pudessem pregar o que estaria acontecendo. Deus escolheu esta família de justos, foi Noé e sua família, numa época em que a crueldade era dominante na Terra, né? Nós tínhamos ali o povo antediluviano, que tinha muita coisa aqui no mundo que ainda tinha sido, não havia sido destruído, porque não teve nenhum cataclisma. Depois da expulsão de Adão e Eva do paraíso, o jardim do Éden foi tirado aqui da Terra. Mas a Terra ainda mantinha muita beleza e muita coisa boa para a humanidade. Mas o homem se corrompeu de uma forma muito grande, né? O homem se corrompeu de uma maneira extraordinária. Nós vemos pelos relatos, né, que aqui no mundo, nos belos jardins que ainda existiam aqui no mundo, e ainda hoje, como nós vemos, quanta coisa bonita que tem nesse mundo, quanta coisa tem nesse planeta, coisas interessantes, bonitas, paraísos aqui na Terra. E no meio daqueles paraísos que existiam naqueles dias, antes do dilúvio, os homens faziam adoração a ídolos, a outros deuses. O homem foi corrompido, principalmente pela descendência aqui de Caim. Esses homens foram corrompidos com falsos ídolos, com falsas adorações, e no meio daquela natureza tão bonita que existia, eles construíram os altares. E nesses altares eles faziam, inclusive, sacrifícios humanos. A coisa se corrompeu de uma maneira tão grande que Deus decidiu destruir a terra, né? Deus tomou essa decisão e escolheu aqui um grande arauto, um grande pregador para fazer esse trabalho. Esse pregador escolhido foi Noé. Quando Deus deu a ordem para Noé de fazer a arca, Noé tinha 480 anos. Veja que os homens naqueles dias viviam de uma maneira muito longeva. Eles viviam muitos anos. E o dilúvio aconteceu quando Noé tinha 600 anos. Você vê na genealogia bíblica, você pode perceber e ver todas essas datas, né? Eu queria ler aqui para vocês Lucas, capítulo 17, versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia da vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se manifestar. Então veja que aqui é uma profecia bíblica, né, que Jesus fez. Isso aqui está relatado aqui em Lucas. Eu preferi ler esse texto aqui de Lucas, porque aqui fala também de Ló. E o texto de Mateus não fala de Ló, o texto de Mateus fala apenas aqui sobre Noé. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, Salomão fala assim: tudo o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Então vejam, Salomão disse que o que aconteceu vai acontecer novamente. Jesus disse para nós prestarmos atenção que a vinda do Filho do Homem vai ser igual ao que aconteceu nos dias de Noé. Aqui é interessante, queridos, porque Jesus, nesses versos aqui dos evangelhos, ele dá legitimidade ao Gênesis. Quando Jesus faz essa declaração, ele está tornando o Gênesis legítimo.
numa época que se fala muito em teoria da evolução e tudo mais. Aqui também nós remetemos a Apocalipse. O que diz na primeira mensagem angélica? Apocalipse 14, verso 7. Adorai aquele que fez. A Bíblia nos diz que nós devemos adorar o grande Criador, aquele que fez pela sua palavra, que criou céus, terra, mar, criou todo o universo. Então, aqui é uma mensagem muito forte e a grande controvérsia final, nós sabemos que vai ser sobre a adoração. Quem que nós vamos estar adorando? O sábado de Deus ou o domingo da besta? Jesus aqui deu credibilidade para o Gênesis e deu credibilidade aqui para o Apocalipse, que ainda não tinha sido escrito. Né? Aqui, nos Heróis da Fé, lá de Hebreus, nos fala sobre Noé, colocando ele na galeria dos heróis da fé. Queridos, veja que a mensagem de Noé não era fácil. Né? Uma sociedade corrupta, numa sociedade de criminalidade extrema, onde os homens estavam oferecendo seus filhos ali naqueles holocaustos colocados nos lindos jardins que tinha na terra, e Deus ficou assim cansado da humanidade, com tantos crimes, com tanta coisa ruim. Satanás dominava completamente a mente das pessoas. Do ponto de vista da ciência daqueles dias, Noé era um ser atrasado. O que Noé pregava era algo absurdo, um doido. Por que não era considerado como um doido? Porque naqueles dias não chovia. A Bíblia lá no Gênesis diz que brotava da terra uma umidade que cobria toda a terra, dando assim condições das plantas crescerem, dando condições das plantações serem férteis, mas não chovia. Agora vem um homem, um louco, dizendo que vai chover de uma forma tão grande que vai destruir a terra. É considerado como doido. Hoje, nós pregando a mensagem presente, será que muitos de nós não podemos ser considerados como malucos? Com certeza também. Agora, veja que interessante uma lição que nós podemos tirar desse estudo. Ele pregou, mas ele acreditava no dilúvio de uma forma tão grande que ele começou a construir, por ordem divina, um meio de salvação, que era a arca. Então, queridos, não adianta somente nós pregarmos. Muito se prega nas igrejas, isso que nós fazemos aqui, esses estudos online, é um tipo de pregação também, né? Mas nós temos que crer de uma forma muito forte naquilo que nós pregamos. Noé cria. Tanto ele cria, que ele estava lá construindo a arca. Noé estava lá construindo a arca, provando que ele cria. Sendo ridicularizado por muitos, ele cria naquilo que ele estava pregando. Tinha convicção profunda. Querido, será que nós temos convicção profunda que nós estamos pregando que Jesus vai voltar? Será que nós temos convicção profunda de que realmente Jesus Cristo vai voltar? Eu digo uma coisa para vocês, sem medo de estar errando e sem medo de estar falando blasfêmia. Se a Igreja de Deus tivesse convicção profunda que Jesus vai voltar, nós estaríamos lotando as igrejas hoje. Queridos, muitas vezes a gente fica triste que nós vemos assuntos sendo pregados dentro da igreja, assuntos de vital importância sendo pregados, e muitas vezes as pessoas participando de muitas outras coisas e não dando atenção para a palavra de Deus. Se nós tivermos convicção realmente que Jesus estava voltando, que essa guerra espiritual é uma guerra espiritual tremenda, fortíssima, nós teríamos que estar dia e noite dentro das igrejas, clamando pelo poder do Espírito Santo para nos proteger, para nos trazer, então, força para esses eventos desses dias finais.
Muito bem, uma coisa interessante aqui. Lá em Gênesis 6:5 fala sobre a maldade do homem. Né? Depois você pode procurar e fazer a leitura aqui. A história naqueles dias era passado assim de forma oral. Tamanha era a capacidade mental do ser humano naqueles dias. O dilúvio foi no ano 1656, como eu já falei. Noé estava com 600 anos de idade. E como eles viviam muitos anos naqueles dias, veja que interessante. Enoque é a 7ª geração da humanidade. Enoque conviveu 3 séculos com Adão. Noé ouviu do seu avô materno, Matusalém, que foi o homem que mais viveu, segundo a Bíblia, 969 anos, e Matusalém morreu no ano do dilúvio. Então, eu fico imaginando aqui Noé, ali na casa de Matusalém, ouvindo do seu avô, que conviveu com Adão. Olha só que interessante como era passado de geração para geração de uma forma oral. Noé ouviu do seu avô Matusalém tudo o que aconteceu ali no Jardim do Éden. Ele ouviu do seu avô, porque o seu avô conviveu com Adão. Lameque, que era o pai de Noé, ele morreu 5 anos antes do dilúvio. E ele conviveu com Noé na construção da arca. Então, queridos, aqui são conhecimentos importantíssimos que Noé tinha, que ele ouviu do seu avô Matusalém, que ele ouviu ali de uma forma direta do seu avô. Por essa tradição oral, conhecimento sendo passado de geração após geração. Elson, posso só fazer um comentário rapidinho? Pois não. De uma curiosidade, tá? O nome Matusalém, ele é a junção de Metu-Selá, isso do hebraico, né? E o significado desse nome, Metu-Selá, significa morte e tragédia. Então, imagina uma criança que nasce com esse nome, ou que recebe esse nome, né? Metu-Selá, Matusalém. Significa morte e tragédia. Ou seja, o fato dele ter morrido um pouquinho antes do dilúvio significaria que isso ia apresentar morte e tragédia ao mundo, né? Então Deus já tinha, de alguma forma, já tinha profetizado isso também pelo próprio Matusalém. Muito obrigado, Rodrigo. Realmente, eu não sabia dessa informação. Olha só, como a gente sempre vai aprendendo, né? Eu não tinha conhecimento dessa informação. Muito obrigado. Quantas pessoas vocês acham que viviam nos dias de Noé, nos dias do dilúvio? Vocês têm alguma noção? Segundo os estudiosos, fazendo a abordagem aqui de cronologia, de a probabilidade de uma família que vivesse tantos anos assim, quantos filhos eles poderiam ter, chegou-se à conclusão que o mundo tinha, naqueles dias, aproximadamente 25 milhões de pessoas. É muita gente. Eu até fiquei me perguntando como que essas pessoas todas puderam ter ouvido sobre o dilúvio, né? Eu não sei essa informação. Nós não temos fontes para dizer como que essas pessoas todas puderam ouvir aqui sobre o dilúvio. Mas qual era a característica do ser humano naqueles dias? A intemperança, a idolatria, a libertinagem, colocar o eu sempre como prioridade no lugar de Deus, e uma característica aqui bastante interessante. Eles brincavam de ser Deus. Eles brincavam de ser Deus. Satanás sempre fez uma contrafação das obras de Deus. E Satanás tinha naqueles dias, como tem hoje também, o seu laboratório, que ele faz grandes experimentos, né? Nós sabemos que Deus permitiu que Satanás usasse o seu laboratório para trazer experimentos de uma forma que modificasse até a humanidade. A escritora do Senhor, Ellen White, ela fez uma revelação bastante interessante.
ela fez uma revelação que está no livro Spiritual Gifts, volume 3, página 64. Ela diz que nos dias de Satanás foi feito um amálgama entre homens e animais. Não pelo método tradicional de fertilização, mas provavelmente dentro dos seus laboratórios. Isso daí criou espécies confusas que Deus não criou, resultado dessa amálgama, e foram destruídos no dilúvio. Queridos, provavelmente os dinossauros foram criados com essa técnica de amálgama. E quando ela escreveu isso daqui, 1800 e alguma coisa, muitos diziam que ela era louca, que não tinha possibilidade de fazer isso daí. Eu queria que o Rodrigo colocasse a próxima tela que você tem aí, Rodrigo. Só para dar uma notícia aqui. Não é nova essa notícia, mas é uma notícia interessante. Por favor, Rodrigo. Olha que notícia interessante do portal de notícias da Globo, G1. Japão aprova nascimento de embriões híbridos de humanos e animais. Veja que notícia interessante. Isso aqui é notícia de alguns anos aqui, mas se alguns anos já estava tendo embriões híbridos de humanos com animais, esse daqui é o amálgama que a genética de hoje proporciona. É notícia pública isso daqui. Queridos, olha só. E esse foi o pecado que motivou o dilúvio. Neste momento aqui, a taça da ira de Deus chegou no seu limite, certo? Quando houve esse amálgama de seres humanos com animais, produzindo seres híbridos. Muito obrigado, Rodrigo. Eu posso imaginar, daqui a alguns anos atrás, eu posso imaginar o que já existe hoje de animais híbridos, né? O que pode já existir hoje? As últimas notícias que eu vi é que estavam sendo criados animais como porcos híbridos com seres humanos para poder providenciar, por exemplo, órgãos para transplante. E aí nós não temos noção do show de horrores que isso daqui vai proporcionar, né? Então, isso daqui foi um dos motivos que encheu a taça da ira de Deus para promover, então, o dilúvio. Por que salvaram-se apenas 8 pessoas no dilúvio? Foi Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Será que outras pessoas não creram? Muitas outras pessoas creram no dilúvio, mas muitos morreram nesse período aqui de 120 anos, né? Muitos creram e estavam mortos, como por nós vimos aqui, Matusalém morreu, Lameque morreu, né? Os próprios familiares de Noé. Então, muitos morreram e não puderam estar presentes nesta salvação. O projeto de Noé era a salvação, era o projeto da vida dele. Esta era a mensagem que ele estava trazendo de Deus diretamente para a humanidade, era a mensagem da vida dele. Qual é a nossa mensagem hoje, queridos? Qual a mensagem nós temos hoje? As 3 mensagens angélicas. É uma mensagem de salvação, mas é uma mensagem também de juízo. Veja que Noé, naqueles dias, pregou uma mensagem de salvação. Aqueles que crescem iriam estar dentro da arca, né? Eu fico até imaginando, se a gente cresce, como é que Deus faria para pôr todo mundo dentro da arca? Mas aí era uma questão divina, né? Nós não temos que fazer especulações desse assunto. Mas a oportunidade foi dada a todas as pessoas, mas poucas creram. Muitos creram e não quiseram estar, né? Muitos creram e não puderam estar dentro da arca. Isso nos dá grandes lições hoje. Muitos não tiveram coragem de assumir a fé. A mesma coisa acontece hoje. Quantas pessoas que não têm coragem de assumir a fé? Mas sabe, queridos, a colheita não é a nossa obrigação. A colheita é o Espírito Santo que faz. A nossa obrigação é de pregarmos o Evangelho.
pregarmos de um juízo eminente, pregarmos a verdade presente para os dias de hoje, que são as 3 mensagens angélicas. Adorai aquele que fez, o Criador do céu, da terra e do mar. Muitos não tiveram essa coragem de assumir a sua fé. Como nós vemos hoje pessoas que, por poucos motivos, abandonam a fé. Né? Qualquer, às vezes, dificuldade. O irmão tal olhou para mim de uma cara estranha. Eu não gostei. Vou para a igreja. Pessoas que saem da igreja, queridos, pessoas que abandonam a fé por causa de outras pessoas, nunca vieram para a fé por causa de Jesus Cristo. Preste atenção nessa frase. Pessoas que abandonam a fé por causa de outras pessoas, nunca vieram por causa do real motivo que é Jesus Cristo. Em Gênesis 7,16 nos fala que Deus fechou a porta por fora. Isso daqui é uma alusão típica para o fechamento da porta da graça. Que nós sabemos que em algum momento da grande tribulação, a porta da graça vai ser fechada. E aí, o destino da humanidade vai estar selado. Quem estiver salvo, vai estar salvo para sempre. Quem estiver perdido, vai estar perdido para sempre. A minha oração para nós nesse dia é que nós estejamos no grupo dos salvos, no fechamento da porta da graça. Sabe, queridos, eu oro todos os dias pedindo que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Eu não estou falando aqui apenas como uma retórica. Isso realmente eu pratico e falo todos os dias. Senhor, por favor, escreve o meu nome no livro da vida, que eu quero ser contados dentre os salvos. Aquela porta foi fechada não por mãos humanas, mas o próprio Deus mandou um anjo aqui vir e fechar a porta da arca, certo? E o mundo ali naquele momento estava sendo dividido em 2 grandes grupos. O grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. A pressão dos últimos dias, queridos, vai ser uma pressão muito grande. Muitos vão se perder porque eles vão para o efeito manada. O meu amigo está adorando lá aquele ser angelical que apareceu nos céus, curando as pessoas, promovendo milagres. A minha família toda está adorando esse ser. Está lá fazendo descer fogo do céu, está lá pregando o amor e a bondade, a paz mundial. E eu também vou estar junto com a minha família. Esse é o efeito manada. E isso vai levar muitas pessoas à perdição também. Nós temos que ter a nossa salvação, que é individual. E esta lição do dilúvio nos traz essas importantes mensagens, essas importantes lições que nós precisamos estar preparados para isso. Porque, queridos, eu sempre digo na nossa unidade lá da Escola Sabatina, e estamos aqui alguns representando a nossa unidade, né? Edna, Marli, Rodrigo, Jamil. Não sei se eu estou esquecendo de alguém, me perdoe, Maria do Bom Sucesso. Queridos, nós não temos noção da pressão que nós vamos passar nesses próximos anos agora, que estamos bem pertinho da volta de Cristo. Na grande tribulação, nós vamos passar por pressões de todos os lados. E somente aqueles que se mantiverem firmes e fiéis herdarão a salvação. Muitos acreditam naquele teorema do uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia não ensina isso, queridos. A Bíblia diz que a salvação está aí gratuita para todos aqueles que crerem. Mas aqueles que permanecerem na fé serão salvos. Não é porque eu acreditei uma vez que eu posso agora abandonar minha fé, que eu estou salvo para sempre. Eu conheço pessoas de outras denominações que acreditam que uma vez salvo, salvo para todo sempre. Não é isso que a Bíblia nos apresenta. Não é isso que a Bíblia fala. Né? Nós temos que permanecer fiéis a Deus, apegados a Ele, orando todos os dias, para Ele nos dar forças para nós enfrentarmos esses momentos finais da história da humanidade. Deus sempre teve seus representantes na Terra. Sempre teve. De geração a geração, Deus sempre teve seus representantes. Aqueles que são seus embaixadores. E
o apelo que eu faço nesta noite para vocês é o apelo que Josué fez para o seu povo. Quando o povo de Deus, depois de passar 40 anos vagueando pelo deserto, o povo de Deus entrou na terra prometida, aí já estava com seus sonhos realizados, já estavam naquela terra que emana leite e mel, como a Bíblia diz. Eles começaram a se desviar dos caminhos de Deus novamente, né? Começaram a fazer altares para ídolos, começaram a lembrar dos tempos lá do Egito, dos deuses que havia no Egito. E Josué já estava no fim da sua jornada. Ele reuniu o povo embaixo de uma elevação, e ele subiu naquela elevação e ele fez um grande sermão. Se vocês quiserem, leiam depois esse sermão que Josué fez. E foi um sermão muito enfático. E Josué disse assim: olha, eu não sei vocês, a que deuses vocês vão servir. Mas uma coisa eu digo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, nós temos que declarar todos os dias esse acordo de fé com Deus. Temos que declarar para o Senhor que eu e minha casa servimos ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao grande Deus Yahvé, ao grande Deus eu sou, aquele que fez tudo pela sua palavra. Isso, queridos, tem que estar vivo em nossa mente todos os dias. E nós somos a geração que vai ver a volta de Jesus. Nós somos a geração que vai ver, como João descreve, daquela pequena mão que surge lá no alto do céu. Aquela pequena mão, aquela nuvem do tamanho da mão de um homem. E que ao se aproximar da terra, eu fico imaginando esse evento glorioso. Ao se aproximar da terra, esta nuvem vai aumentando, vai aumentando. Daqui a pouco nós vamos começar a ouvir o som de trombetas de milhares, milhões de anjos acompanhando Jesus. Não como uma criancinha indefesa, não como um humilde servo que veio para morrer pelos nossos pecados. Agora Jesus vai estar voltando com todo o poder e com toda a glória para nos dar a salvação. Mas além de nos dar a salvação, ele vai promover o juízo aqui na terra, queridos. Não nos enganemos disso. Muita gente prega a teoria que não, mas Jesus vai salvar todo mundo. Deus vai salvar todo mundo. Todos vão ser salvos. Não caia nesse terrível engano. Nem todos vão ser salvos. Nem todos puderam entrar na arca. Nem todos vão ser salvos. E Jesus disse, assim como nos dias de Noé. Né? As pessoas, quando viram a chuva caindo, eles se lembraram de Noé. E ali eles choraram, eles clamaram, mas a porta estava fechada pela mão do Deus vivo, pela mão do Deus verdadeiro. Quando as pessoas virem essa nuvem vindo, com Jesus Cristo, com milhões de anjos, tocando as trombetas, vai ser um fenômeno tão maravilhoso, tão grandioso, que vai ser visto em toda a face da terra. A Bíblia fala que, como um relâmpago, que mostra a sua luz do Oriente até o Ocidente, assim vai ser a volta de Cristo, e todo olho verá. E não é como muitos dizem, a internet vai mostrar para o mundo inteiro. Não. Deus vai fazer um milagre que o mundo inteiro vai ver, vai presenciar a sua volta. Não vai ser por tecnologia humana que nós vamos ver, não. Não vai ser pela internet. Não vai ser pelas redes de TV lá filmando e mostrando online para o mundo inteiro. Vai ser de uma forma audível e presencial. E nesse momento, queridos, muitos vão clamar por que eles não deram atenção às mensagens que foram pregadas. Por que muitos não deram atenção às mensagens angélicas, às advertências que foram feitas. Né? Hoje, o nosso papel é pregar e aceitar e viver uma vida digna do sangue que o Cordeiro derramou na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a salvação a todos nós. É meu desejo nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E lembre-se, como nos dias de Noé, estejamos preparados, queridos. Um abraço, uma bênção para todos nós. Eu aqui acho que já vou fazer a noção final, né, Rodrigo?